Oi, tudo bem? Aqui é a Andréia Quelhas, membro da PIB em Brasilândia e voluntária do Ministério Fios de Prata. Como vocês já sabem, eu tô aqui para estudar com vocês o livro de Gálatas. E eu não canso de repetir o apelido desse livro, a Carta da Liberdade Cristã. Muito legal, né? Pois bem, pessoal, hoje a gente vai estudar o capítulo 4. Mas antes, obviamente, vamos orar. Ah, não! Antes, se inscreve no canal, ativa o sininho, curte a aula, compartilha com todo mundo, essas coisas que a gente faz toda semana, tá bom? Agora sim, vamos orar. E para a oração de hoje, eu trouxe uma convidada. Vamos falar com o Papai do Céu? Papai do Céu, obrigada pela Bíblia, obrigada pelo livro de Gálatas. Fecha o olhinho, fecha o olhinho. Abençoa todo mundo que está assistindo essa aula, em nome de Jesus. Amém. Amém. E bora pra aula, né? Bom, fazendo um resumão de tudo que a gente viu até aqui, a gente tem no capítulo 1, Paulo mostrando para os Gálatas que ele estava chateado com a debandada deles para o lado dos judaizantes e explicando que o evangelho verdadeiro vinha de Deus e não dos homens. No capítulo 2, ele mostra que a graça é maior do que a lei, contando a história da viagem missionária que ele fez com o gentio Tito e a briguinha que ele teve com Pedro. E depois ele fecha falando que nós somos justificados pela fé e não pelas obras. E no capítulo 3, que a gente viu na última aula, Paulo chama os Gálatas de doidos, porque eles conheceram o evangelho da graça e mesmo assim estavam seguindo a lei. Ele mostra por A mais B que a descendência física de Abraão não dava privilégios para ninguém e termina falando que a lei exige uma perfeição que ninguém tem. Então, nós somos todos iguais na justificação pela fé, sem discriminação de cor, sexo, raça, classe social. Basta crer. E aí a gente chega no capítulo 4, senhoras e senhores. E aqui no capítulo 4, Paulo entra com um assunto novo. Na verdade, o tema é o mesmo, mas ele tenta desenhar para ver se os Gálatas se davam conta da titica que eles estavam fazendo, deixando o evangelho da graça. Os tópicos que a gente vai tratar são a lei como uma intermediária até que Jesus viesse, como que Paulo deu uma abrandada no discurso por amor aos Gálatas e desejo de que eles retornassem para o caminho certo, e a comparação de Ismael e Isaac com a nossa situação perante Deus e as regras religiosas. Bom, Paulo começa o capítulo comparando a situação da humanidade com a situação dos herdeiros menores de idade. Ele explica que enquanto os herdeiros eram menores, eles precisavam de tutores até poderem herdar a fortuna do pai. A relação que Paulo faz é que a lei seria como um tutor enquanto nós fôssemos menores de idade. Mas quando Jesus vem e morre para nos conceder a graça da justificação pela fé, a gente deixa de ser herdeiro menor de idade, submetido aos tutores. Ou seja, a gente não precisa mais ficar submetido à lei. A gente já pode desfrutar da fortuna do nosso Pai, que é a salvação. Deus criou a lei para ser um passo intermediário até que Jesus viesse. Mas o diabo tenta perverter a lei de forma que ela fosse mais importante do que o próprio Jesus. Ou seja, até hoje, se a gente não se cuidar, a gente acaba pegando uma regra ou um costume religioso e a gente coloca aquilo numa conta tão alta que a gente esquece que o que importa mesmo é crer em Jesus e ser justificado pela fé. Agora, dá uma pausa rapidinho no vídeo e lê os versículos de 8 a 11 do capítulo 4. Vai lá, tô esperando. Leu? Esse trecho é muito interessante porque Paulo faz um panorama de quem os Gálatas eram antes de conhecer Jesus, no que eles se tornaram com Cristo e o que estava acontecendo com eles depois deles darem ouvido aos judaizantes. Primeiro, os Gálatas não conheciam a Deus e serviam deuses estranhos. Eles eram cegos espirituais. Mas Deus fez com eles o que ele faz com todos nós. Deus olhou para os Gálatas, Deus amou os Gálatas e Deus escolheu os Gálatas igualzinho ele nos olha, nos ama e nos escolhe, mesmo quando a gente faz tantas bobagens por aí. Mas mesmo depois de amados e escolhidos, os ingratos resolveram voltar para a escravidão, para a cegueira espiritual. E, gente, de novo, quando eu falo dos Gálatas aqui, eu consigo lembrar de várias vezes que eu dei mole com Deus, eu fui ingrata, eu preferi seguir alguma regra boba do que acreditar na verdade de Jesus. A ideia da nossa aula, mais do que ler o livro e apontar o dedo para os Gálatas, é mostrar como que nós temos que nos cuidar o tempo todo para não cair nas mesmas armadilhas. Então, aproveita aí para fazer um check-up das suas ações, para ver se você está se pautando na justificação pela fé ou se você está jogando fora o sacrifício de Jesus, sendo mais religioso do que filho justificado. Bom, voltando
para o capítulo 4, lá no versículo 11, Paulo de novo mostra como que ele está chateado. Ele chega a falar que acha que trabalhou em vão quando falou de Jesus para os Gálatas. Ele está chateado de verdade. E é nesse ponto que ele deixa de lado Paulo bravo, lá do primeiro capítulo, e começa a ficar emotivo. Paulo era um missionário e um pastor. Ele tinha amor pelas ovelhas e ele queria que essas ovelhas voltassem. Não interessava para Paulo a perdição dos Gálatas. Ele queria que eles retornassem para o caminho certo. Então ele muda o tom de voz e começa a falar manso e macio. Ele lembra para os Gálatas de quando pregou pela primeira vez para eles. Ele lembra para os Gálatas que ele estava doente, mas eles foram amorosos e gentis com ele. Ele lembra aos Gálatas, no versículo 16, que ele era amigo e não inimigo deles. E ele chega a falar lá no versículo 20 que ele queria estar lá pessoalmente com eles. Na versão A Mensagem está escrito assim: ah, como eu queria estar com vocês. Eu nem falaria nesse tom tão severo. Aqui a gente tem mais uma daquelas lições que valem para os dias de hoje. Quando a gente vê alguém em pecado, às vezes a gente acha que tem que ser duro com a pessoa para você entender que precisa voltar para o caminho e tal. Mas nessa passagem a gente aprende que é preciso deixar claro a nossa indignação, sim, mas em amor. É preciso usar o tom certo para alcançar aquela ovelha desgarrada. Agarrar pelo pescoço, trazer de volta para o rebanho, tem tudo para dar errado. E para fechar o capítulo 4, Paulo traz mais uma história. Ele relembra os dois filhos de Abraão, Ismael, o filho da escrava, e Isaque, o filho da promessa. Vocês lembram da história? É mais ou menos assim: Abraão tinha uma promessa de que sua descendência ia ser tão numerosa quanto as estrelas do céu. Mas Sara, esposa de Abraão, era estéril, e eles dois eram bastante idosos. Então Sara tenta adiantar o processo e faz Abraão ter um filho com a escrava para que a promessa de Deus se cumprisse. Mas, obviamente, isso tudo deu errado. Ismael não era o descendente que Deus tinha planejado para Abraão. Isaque é gerado algum tempo depois e, quando ele cresce um pouco, tem uma dissensão na família. A relação que Paulo faz aqui é que Ismael é fruto da iniciativa humana, igual a lei é fruto da iniciativa humana. Na verdade, gente, quando eu falo aqui de lei, de regras religiosas, eu não quero dizer que não devem existir as regras, mas que a gente não pode idolatrar essas regras, porque, assim como Ismael, as regras são iniciativas humanas de alcançar as promessas de Deus. Bom, por hoje é só, mais uma aula grande pra caramba. Eu espero que vocês tenham chegado até aqui, eu espero que vocês tenham gostado, e vamos dar só uma revisada em tudo que a gente viu hoje, rapidinho, só pra você não esquecer de nada do que a gente falou. Paulo começa o capítulo 4 explicando que a lei tinha a mesma função dos tutores: cuidar dos herdeiros até que eles fossem maiores de idade. Mas a lei era intermediária, ela só tinha valor até Jesus chegar e se sacrificar e justificar nós, pecadores, mediante a nossa fé. Aí Paulo dá uma abrandada no discurso, explicando para os Gálatas que ele estava chateado sim, mas que ele amava os Gálatas e tudo que ele queria era que eles voltassem de novo para o caminho certo. Depois Paulo fecha o capítulo fazendo uma comparação dos dois filhos de Abraão com a situação da lei. Ismael seria como a lei, uma tentativa humana de se aproximar da promessa de Deus, enquanto Isaque era um milagre divino, a intervenção de Deus para que a promessa fosse cumprida. É isso, pessoal. Não se esqueçam de compartilhar a aula, tá bom? E até semana que vem.